todos. Boa noite, olá, obrigado pela gentileza do convite. Passo próximo, por gentileza. Eu vou abordar com vocês um tema que ele tem uma relação importante. Não tem nem só a ver com doutrina espírita. Vocês vão perceber isso. Porque o despertar espiritual, fazendo um termo bem rápido, ele tem a ver com alguma situação que te colocará no caminho correto. Porque aqui não tem bonzinho, gente. Tem gente que não gosta de falar assim. Não tem. Nós não somos bonzinhos. Nós estamos no planeta de expiação e provas e estamos melhorando. Fique feliz. Aceite os seus defeitos, lute como você puder contra eles e vá caminhando com tranquilidade. É uma fórmula muito boa de você conseguir caminhar sem arrombos, sem desesperos, né? Sem grandes níveis de sofrimento. Apesar de o assunto de hoje falar de sofrimento. O assunto de hoje vai passar por isso. Por gentileza. Fontes de pesquisa eu gosto de colocar. Porque sempre que eu escrevo algo, sempre tem alguém que está estudando lá. Não é assim? Tem um grupo assistencial, são as pessoas que vão utilizar a palestra, por questões familiares, questões pessoais, questões ambientais, seja lá o lugar onde elas estão, o lugar onde elas trabalham, o lugar onde elas convivem. E que bom que é assim. Agora tem também os trabalhadores da casa, de uma casa, de outra casa, que também estão a estudar. Né? Então é legal, é interessante passar a bibliografia, a videografia, de onde nós tiramos isso. Porque quem tiver interesse em estudar ou reconstruir a palestra fica à disposição, quem quiser usar, não há problema nenhum com isso. Mas as fontes é interessante, né? Eu acho que é uma educação literária, né? Para quem? Para o próximo, por gentileza. Olha lá. Então, olha, a revista de estudos psicológicos, nem todo mundo lê, sabe? Porque tem muita coisa para ler. A doutrina espírita ela é a religião que mais tem literatura para ser explorada, de longe. O que não nos torna melhores do que ninguém, vamos antecipar, mas nos torna mais responsáveis. Isso é importante, né? Já que tu tens um bocado a mais, tu tens a obrigação de ver que bom uso que tu faz disso, não? Por isso, só um minutinho. A Gênesis do 22 e 23, se vocês guardem a da 1860 a 1869, tirando a de 1867, que tem pouca coisa, todas as outras são aproveitáveis. Para quem tiver a vir falar ou estudar sobre esse tema, que é interessante. Vou passar lá, por gentileza. Bom, de novo, por favor. Aí. O despertar espiritual é um convite de Deus para que tu acorde. Porque, vamos combinar, que quantos nessas salas será que gostariam de ter uma encarnação, de chegar e falar assim, olha, eu quero ter uma encarnação levinha. Como assim? Vou conhecer uma pessoa muito boa, vou me casar, não terei problemas, vou arrumar um baita de um emprego bom e vou tocar minha vida quietinho ali no meu canto até desencarnar. Será que esse não é o sonho de muita gente? Será que não? É, né? Agora pergunto, será que isso vai acontecer? Pouco provável. Supondo que aconteça. Qual é a finalidade da encarnação? Para que serve aqui? Bom, para isso é necessário falar um pouco de literatura. É importante porque ela fala sobre isso. Para quem tiver a estudar, é legal falar sobre isso. Porque o mundo de verdade é esse. Vamos falar, pode errar, não tem problema, é fácil. Não é. Esse aqui é a casa transitória da André Luiz. Esse aqui nós estamos encarnados e no instantinho estamos indo embora daqui. E mesmo no curto espaço de tempo que nós estamos aqui, nós temos tempo de fazer algumas bobagens. Acontece. Compreende? Então, pensando sobre isso, significa que o espírito tem a oportunidade de encarnar aqui alguns dias ou algumas horas e outros mais 100 anos. Então, esse período aqui embaixo é para vivenciar uma série de experiências que o espírito no mundo espiritual não tem.
para isso que serve. Porque alguém poderia perguntar, mas para um pouco você serve. Se é tudo verdade aí que tu está dizendo, então para que precisa vir aqui para baixo, hein? Mas fica lá em cima, não é lá em cima, tá bom? Não tem gente que vai falar isso? Ou não, sei lá. Ou seja, na verdade, a doutrina espírita vai te explicar exatamente isso. Porque existe uma série de experiências que tu experimentará aqui e não experimentará lá. Quais seriam? Ora, aquelas que estão ligadas à matéria. Fácil, isso aqui é matéria. Espírito precisa comer? Não precisa. O espírito gosta de comer uma lasanha, a bolonhesa? Não, mas tem alguns que sentem vontade. Aliás, quando desce, muita gente tem problemas de natureza alimentar. Ou não tem? Um monte. Então aí nós já temos um dos problemas. Grande parte dos problemas de natureza alimentar, bulimia, obesidade, diabetes, hipertensão, gota úrica, para falar uns 4 ou 5 rapidamente. Então, aprender a dosar o alimento que entra pela nossa boca é importante? Muito. E o espírito lá em cima não tem essa experiência, mas aqui embaixo ele terá. Sexo. O espírito faz sexo? Não. O espírito não faz sexo. Quem faz sexo é quem está encarnado. Sexo dá problema? Um monte. Um monte. Então, relações extraconjugais, abortos, doenças sexualmente transmissíveis, falta de controle pelos seus plexos genésicos, que a grande maioria não tem. Ou seja, espírito não passa por essas experiências lá em cima, passará aqui embaixo. Então, é necessário aprender a domar aquilo que lhe oferece algum nível de prazer. Isso vale tanto para um tipo de alimento, como alguns outros tipos de prazeres. Nós não sabemos lidar com isso, resumidamente. Isso não deve ser motivo para que tu fique triste. Deve ser motivo para que tu fique preocupado. Para que fale assim, opa, deixa eu ver se eu resolvo isso. Importante. Porque uma coisa está ligada à outra e ambas não acontecem lá em cima. Grande parte dos nossos problemas kármicos virão dessas duas situações que estou dizendo a vocês. E o despertar espiritual, que é aquele que vai te acordar, provavelmente vai te acertar em um ou em outro. Claro. Para ver se te dá uma sacudida. Fala, vamos voltar para a trilha. Está passando o tempo aí embaixo, menino. Vamos resolver isso de outra forma, né? Pera um pouco, desculpe. Olha só, sensação. Esse slide nem é slide médico, gente, da parte de psiquiatria. Não é slide. Sensação de vazio, busca, questionamento sobre o propósito da vida, aumento de empatia, compaixão, intuição. Aqui já alguns mecanismos que nós explicamos melhor com a mediunidade. Mudanças na percepção do tempo, realidade, materialismo. Ou seja, a pessoa chega em uma fase da vida, estou falando vida, de uma forma bem material mesmo, que ela vai falar, espera um pouco, que deve ter algo mais importante que isso. Ou tão importante quanto, que eu não estou conseguindo entender para que serve. Não é isso? Próximo por gentileza. Isso aí. Então, as causas de despertar espiritual, será que elas vão vir com carinho? Até pode, mas aí passar reto, porque nós não enxergamos. Nós somos atrasados. Então, às vezes é uma pessoa tão boa, tão mansa, tão educada, e com um nível intelectual ou espiritual tão melhor que o seu, que tu deixa passar reto. E vai embora. E não consegue aproveitar. Presta atenção depois que desencarna. Lembra do fulano, da fulana? Mas lembra dessas coisas que falaram? Que coisa impressionante. E vai perceber que isso não tem relação com dinheiro. A pessoa que conseguiu oferecer um alimento para uma pessoa simples, e ela era simples. Ela não era uma milionária. Qualquer coisa simples. Lembrar de um caso que eu estou lembrando agora. E ajudava um monte de gente. Não brigava com ninguém. Não tinha vontade de ter uma Mercedes importada e nem de comprar um vestido no shopping não sei qual. Nada disso.
Mas elas vivem entre nós. Tem gente que é anjo sem asas. Acontece, não é fácil de achar, mas tem. Então, agora, nós só vamos conseguir melhorar os nossos olhos quando nós conseguimos nos melhorar por dentro. É isso aí. Porque senão esse tipo de pessoa passa reto por ti, tu não enxerga. Tu não está preparado para isso. Percebe? Teus olhos estão olhando para outro lugar. Na verdade, ó, olha lá. Então, as causas de despertar mais comum: perda de emprego, perspectiva, perda de entes queridos. Essa é bem pesada. Essa é de longe a campeã. A perda de um ente querido faz muita gente levantar da cama. Um monte de gente. Doença, vício, tabagismo, dependência química, ambiente nocivo, família. Bom, família não tem problema, né? Não, né? Será que eu exagerei? Exagerei, né? Tem problema, gente. Família tem muito problema. Por quê? Porque todos nós sabemos a origem. A reencarnação é o mecanismo mais inteligente que existe do ponto de vista da criação. É muito bonito isso. Porque ela pega todo mundo, alguns pouquíssimos acreditam em reencarnação, pouca gente. Pega você, quantos amigos tu tens assim numa mão que dá para falar de reencarnação na rua? 5, 4, 3, menos. Pouca gente, né? Muita gente vai, bobagem, mal de mentira, isso, vai. Como eu já escutei, estou usando o tempo que eu já escutei. Então, arrumar alguns lugares onde tu consegues ter um diálogo um pouco mais acima da média, não é comum. Então, esse tipo de lugar ajuda-nos por dentro. Ele coloca os médios, por exemplo, dentro do mesmo balde. Porque tu consegue conversar com gente que vê espírito, que escuta vozes, que tem sonhos incríveis. E esse tipo de gente se junta num lugar só, chamado centro espírita. É só aqui? Não. Tem outros lugares, tem até igrejas evangélicas que fazem isso. Tem algumas igrejas católicas que tem. Não só a maioria, obviamente, um ou outro, mas acontece com o relato que chegou aos nossos ouvidos. Bom, outro slide que não tem nada a ver com o espiritismo e tem tudo a ver com as consequências dele. Esse é um slide usado em oncologia. Então, eu tive uma paciente que passou por tudo isso. Eu atendi uma vez e ela foi para fazer uma plástica de mama. Eu fui examinar, etc. Era que eu pus a mão nesse peito, senti algo grande, enorme. Eu falei, minha senhora, aqui tem algo que a senhora se examina, a senhora vai a um mastologista, não sei. Ah, faz um tempão que eu não vou. Eu não gosto, não é uma sensação que me agrada, eu não tenho esse hábito. Eu falei, mas a senhora precisa ir. Precisa ir e vamos encaminhar, se a senhora quiser uma opinião, se a senhora quiser que tiver outra pessoa, não sei. E ela fez uma punção, e na punção veio um câncer, e ela sumiu do consultório. Ela voltou uma vez, mal conversou comigo, sumiu. E ela apareceu lá uns 8 meses depois, mais ou menos. E ela falou assim, eu já veio operada, foi outro lugar, com outra pessoa. E pergunto, que a senhora fez a cirurgia? A resposta é, que bom. Que bom, não precisa ser comigo ou com outro. Tu quer ver o bem da pessoa, ela tem que sentir alguma empatia, confiança, que às vezes não foi com você. Não tem problema isso. Eu estou falando de cirurgia, mas entenda-se confiança de pessoas. Alguém que te confia um segredo. Eu estou confiando em você, ué. Importante. Né? Então tem que saber dosar aquilo que alguém lhe confia os ouvidos, não é assim? Importante. Então, quando ela fez isso, assim, aquele dia que eu saí do seu consultório, eu fui na minha casa e eu quebrei tudo. Verdade, mulher. Tudo. Eu não aceitei. Então, ela estava na primeira fase, ira. Depois, melhorou um pouco. Essa última fase aqui, essa fase mediana, eu estou sem um negocinho aqui, negociação, não sei se dá para ver aqui, tá? Negociação, ela vai te levar praticamente ao século XIII. O que é isso? Bom, peraí, então eu tive isso daí é porque eu estou fazendo algo errado. Se alguma coisa vai dar errado na sua vida é porque você está fazendo algo errado.
final do século XIII. Divaldo Franco, sem fazer ou ter o nível de vida que a maioria de nós tem, tinha um monte de espíritos obsessores que o acompanhavam e brigam e lutam contra. Ou seja, quer dizer que mesmo fazendo as coisas direito, vou ter problema? Claro que vai. Claro que vai. Então, esse é um raciocínio que é um raciocínio primitivo, do século XIII, onde a negociação acontecia. Olha, então você fez um pecado, reza lá 20 Padre Nosso, 20 Padre Maria. E estava negociando com Deus. E eu não faço mais isso, aí do lado de cá faz aquilo, e assim, tá bom, tá pago, tá, então a vida que segue. Ou seja, é uma maneira, isso está em qualquer livro, não tem a ver, nós não criticamos isso, nós entendemos que são fases. Porque tem gente que negocia assim com controle de preço. Para lembrar de uma das coisas assim, rápido de cabeça. Então, esse é um mecanismo humano. Agora, depois que isso aqui é ultrapassado, chega a depressão. E a aceitação é o último da curva. E quando muita gente vai falar, não tem jeito mesmo, né? Então, ela conforma-se com aquilo. Na verdade, a conformação não deveria ser seguir todo esse trajeto para um espírito em circunstâncias melhores. Não é o nosso caso. Nós precisamos de tudo isso. Olha que situação. Porque senão não damos valor. Não adianta. Você acha que não tem ninguém que pega, que um paciente que fuma, horror, super hoje, deve ser bem cuidadoso. E ele fuma um monte. Já que eu não pedi para ele parar de fumar? Um monte. Será que para? Não. Eu estou usando um. Entenda-se outros. E isso estou falando para ele, mas entenda-se para nós. Nós somos muito diferentes um do outro. E esse reconhecimento te ajuda, não te atrapalha não. Porque quando tu tem consciência real de como tu és, aí tu vai para a briga. Não é assim? Tu fala, opa, quer dizer que eu tenho esse monte de problema, então peraí, deixa eu ver o que eu consigo fazer com isso. Não é? Ué, é a melhor forma, né? Então, sim, por gentileza. E o despertar espiritual começará aí. Outro slide que não é espírito. Compreensão de sofrimento ou perda. Veja bem que ele não está falando para você aceitar tudo, nem para brigar com tudo. Está dizendo para você entender as coisas. Entender como isso funciona, qual é o processo, por que uma pessoa tem que morrer. Porque aqui todo mundo um dia vai deitar na mesinha fria. Todos. Pensando desse jeito é bom ou é ruim? A minha avó diria assim, bate na boca, menino. Pois é. Mas conversar sobre esse assunto de uma maneira responsável é bom. Porque tem muita gente que, se não souber que vai morrer um dia, toca a vida como se só tivesse banda e violão. Não falei uma mentira? Tem bem? Muito bem. E tem o inverso também. Tem gente que gruda no trabalho e corre o risco de chegar ao final da vida sentado no saco de dinheiro. Também não tem? Acontece. Pensando nisso é que nós começamos a compreender melhor que a compreensão e o nível de despertar espiritual pode te atingir pelo dinheiro. Já dá tanto valor, que tal perder o emprego? Dá tanto valor para a tua saúde, quer comer e beber de tudo e acha que está tudo certo. Não é assim. Então tu corre o risco de ter uma vida razoavelmente boa e uma velhice péssima. Pode acontecer, eu conheço um monte de gente assim. Doutor, eu trabalhei uma vida inteira para ter uma vida confortável. Então hoje eu não quero beber o que eu quiser, quero comer o que der vontade. Para quem que não quer, me conhece alguém que não quer? Nunca vi. Agora, para fazer isso, a pessoa deveria se recordar que a vida saudável anterior ajuda. Compreende? É o anterior, é uma prática de exercício frequente. E aí pode substituir e colocar ir ao centro espírita, ter uma boa leitura, uma religião que te agrade, ir na igreja, ver a missa. O que tu gostares, ué.
Uma boa literatura, qualquer coisa, um bom passeio também ajuda. A ordem intelectual ajuda a limpar a cuca. Não é? Tirar os seus preconceitos da cabeça. A pessoa fica com quem der vontade. Tira da cabeça essa pessoa. Ontem nós fizemos a abertura do nosso poema. Vocês pediram para mim fazer a abertura, eu faço os cursos virtuais, sabe? E fizeram uma troca lá. E um advogado lá que começou com isso falou: eu tenho um cliente que falou assim que a filha dele está gostando de mulher. E ele quer tirar a pensão dela. Como é que é? Não. Eu falei: mas o que você pensa disso? Não, eu sou contra. Eu falei: então vem cá. Tu é um advogado, não vai resolver isso, né? Porque isso do ponto de vista espiritual, zero importância. Pergunta 200, 201, 202. Fala sobre isso. A 200, os espíritos vão ter experiências reencarnatórias de um sexo ou de outro? Todos. Tem que saber exatamente como funcionam as coisas, porque a vida das mulheres não é simples. Tem rua que ela não pode passar, tem lugar que ela não pode andar, tem gente que ela tem que evitar. Tem ou não tem? Tem. Pois é, algo que a maioria dos homens não tem, não sofre. Então, não te preocupes com uma balança torta. Não acontece. Porque a reencarnação vai resolver isso. Vai resolver. Depois você vem de um jeito, vem do outro. Então, quando nós falamos sobre pergunta, o livro de Espíritos é um negócio muito bonito, sabe? Porque ele é muito bem montado, né? Eu não fiz um slide sobre isso, mas como tem sempre gente estudando, o livro de Espíritos tem 4 partes. Fácil. Não precisa nem decorar isso. A primeira parte do livro dos Espíritos fala da origem dos mundos e do universo. Então vai falar de fluidos, vai falar de outros planetas, vai falar que inclusive o bem sai até de dentro do mal. Que é uma das coisas mais incríveis, como se fosse uma massa dismórfica e Deus consegue enxergar isso e puxar. Ele faz com que uma pessoa enxergue no invejoso alguém que te admira pelas costas. Por exemplo, sentimento agradável? Não. Mas é um sentimento que nutre algum tipo de alegria, de satisfação por dia, ainda que não o manifeste. Para citar um de cabeça. Primeira parte. Segunda parte do livro dos Espíritos é o mundo de verdade. Esse nós já falamos. É esse aqui? Não. Então, a segunda parte do livro dos Espíritos fala do mundo espiritual. Terceira parte do livro dos Espíritos é para os advogados de plantão. Porque a Constituição é a mesma. Olha que coisa bonita. São 10 leis, algumas edições têm 12, e elas são as mesmas com você encarnado e quando você for para o lado de lá. Não há que se usar o termo: eu não sabia. Nunca ouvi falar. Não dá. Não é possível. Então a terceira parte do livro dos Espíritos fala só das leis morais. Interessante isso. E a quarta e última parte faz a intersecção entre essas coisas. Pronto. Assim, rapidamente, um resumo do que é o livro dos Espíritos, 1857. Cara, Beth, por favor, Olavo. Puxa minha orelha aí, Olavo, é uma pequena. Bom, será que estou no caminho certo? É uma pergunta que tem que fazer parte da sua vida, da sua encarnação. Em algum momento. É bom que faça. É saudável que faça. A dúvida é algo interessante para que nós cresçamos. Mesmo porque é assim que nós valorizamos a vida dos outros. Não é só aquilo que nós fazemos que é certo. Tem gente que faz outras coisas de um jeito até melhor que o nosso. E é inteligente que nós observemos isso e demos valor para os outros. Olha lá o jeito que aquela pessoa faz aquilo. Olha que coisa interessante. Como consegue resolver isso? Tem gente que faz o errado também? Também tem. Porque também serve de aprendizado para nós, do mesmo jeito. Isso. Eu raramente peço para alguém guardar alguma coisa, mas essa eu gosto muito. Então eu vou dizer para vocês: se você não se curar do que te feriu, vai sangrar em cima de uma pessoa que não te cortou. Vou falar de novo. Se você não se curar daquilo que te feriu, vai sangrar em cima de quem não te cortou. Vou falar de novo.
se você não se curar do que te feriu, que raiva, nunca mais, você viu o que ele falou para mim? Aí passa, aí vai, aí volta. Algum dia, a primeira pessoa que encontrar com você, às vezes numa outra situação, uma outra família, um outro relacionamento, num outro emprego, em algum outro lugar, essa pessoa vai lá e solta os cachorros. Será que não tem gente assim? Esse país não tem jeito, tem que pegar o Congresso e soltar lá. Peraí, vamos devagar, que as coisas têm o seu lugar, tudo está em movimento, sem angústia. Então, essa frase é de um nível de maturidade muito bom, porque ela fala do quê? Reforma íntima, gente. O outro faz o que quiser. Pode te tratar mal, você não precisa valorizar isso e cai fora. Pode não te dar um bom dia. Pode até não ir com a sua cara. Mas isso não quer dizer que tu não tenha condições de resolver isso por dentro. Tem uma frase da Joana que eu acho um negócio genial. Ela diz assim: feliz daquele, que vou falar devagar, que olha para o próximo vendo alguém que pode ser melhorado. Olha que coisa. Quem consegue enxergar isso não tem inimigo. Não tem. Pede uma pessoa que te tratou mal, aí pega o Joana de Ângeles na frente e fala assim: coitado, mas pode ser melhorado. Pronto. Não está com raiva não. Fica lá desejando mal, pensando, indo para casa, mordendo o travesseiro. Anda sem bobagem. Para com isso. Então, essa maneira de enxergar é sua, não é do outro, não. É sua. Sua propriedade. Eu perdi a paciência. Eu nunca teve. Porque se eu tivesse, não perdia. Tá? Sim. O espírito jamais retroage. Está lá no livro dos espíritos, não é assim, Olavo? Por favor. Teu Deus é judeu, música é negra, carro japonês, pizza italiana, gás argentino, café brasileiro, democracia grega, os teus números são árabes, letras latinas. Eu sou teu vizinho e ainda assim me chama estrangeiro. Quem gosta dele, Eduardo Galeano? Não tem nada de espírita nisso. Mas ele tem do que aí dentro? É uma vacina anti-preconceito. O espírita luta contra isso. Porque nós somos espíritos, somos todos criados simples e ignorantes. Todos. Branco, preto, amarelo, rico, pobre, gordo, magro. Somos todos irmãos em níveis diferentes de evolução. Só. Então essa é a razão suficiente para ninguém odiar o outro. O outro é argentino, eu tenho lá para dizer, não, pare com isso. Mas o outro mora na cidade tal, o outro mora no... Não. Tire esse negócio da sua cabeça. Limpa isso. Tire esse teu preconceito. Porque nós somos esse conjunto de coisas. Quem consegue pensar assim, não tem preconceito que derrube. E vai olhar para o próximo, vamos ver como é que você faz, cumprimenta e veja o que dá, o que converge, né? Bom, essa é uma frase que, para quem gosta de espiritismo, eu vou arriscar dizer que tem que saber. Ele está estudando porque ele tem um negócio importante. Vamos lá. Uma sociedade só é democrática quando ninguém for tão rico que possa comprar alguém e ninguém seja tão pobre que tenha que se vender a alguém. Olha que coisa. Então, quando alguém for, e aqui eu serei muito cuidadoso com a minha fala, por razões óbvias, cada um faz as opções políticas que desejar, que quiser, são livres para isso, que bom. Observe muito se esse tipo de situação está encaixada dentro do seu raciocínio. Observe. E depois veja naquilo que te encaixa. Encaixa melhor. Nem vou entrar em aspectos. Jean-Jacques Rousseau. Falar de Jean-Jacques Rousseau é falar de 1797, da Revolução Francesa, que mudou o mundo de direção. Uma constelação de espíritos mais evoluídos, nem todos,
com algumas dificuldades que ajudaram a fazer isso, como o Robespierre. É uma conversa que eu vou deixar a estrada do lado, porque ela sozinha é uma conversa boa, muito boa. Agora, eu vou falar quem foi o seu principal aluno, quem ele se espelhou, já vai chamar a atenção para vocês. Um cidadão suíço chamado Johann Pestalozzi. Opa, agora está clareando quem está estudando. Então, Pestalozzi se baseou nele? Sim. E quem foi o professor de Kardec? Pestalozzi. Opa, é um pouco que pelos frutos eu sei a árvore, não é assim? Então, pensando desse jeito, nós começamos a prestar atenção que uma frase dessa faz todo sentido. Todo sentido, porque aqui dentro está dizendo para você se preocupar com o seu irmão. Qualquer um. Se estiver vulnerável socialmente, economicamente, pessoalmente, é nossa tarefa enquanto cristão ajudar. Do jeito que você acha que deve. Isso é livre, mas colocar isso na cuca ajuda bastante, por favor. Bom, aqui tem uma coisa muito comum que às vezes a gente escuta. Tem uma pessoa lá que eu tenho bastante amizade, a gente tem uns amigos assim, para que a gente consiga uma pessoa de uma condição de estudo boa, que tu pode conversar abertamente, sem nenhum tipo de amarra, com crescimento. É bom isso? Então, ó, tem uma frase que leva, e você tem que levar para a vida. Um mau artesão culpa a ferramenta. O que é isso? Qual é a ferramenta de quem quer evoluir? Aqui embaixo, está caindo. Minha, qualquer um de vocês. Qual que é a principal ferramenta? Instrumento. Você vai abrir, é o gato ou o cachorro? Essa sala? Não. Principal ferramenta é sua esposa, seu marido, seus filhos, seus vizinhos, seus amigos, seus inimigos, as pessoas que convivem com você, as pessoas que você conhece e as pessoas até que você só ouviu falar. Essas pessoas são suas ferramentas. Porque dentro desse monte de gente, tem gente que gosta de você e gente que não gosta de você. Tem gente que escuta o que tu falas e gente que não está nem aí para aquilo que tu falas. Tem gente que se preocupa com o próximo e tem gente que não está nem aí com o próximo. Não tem? Essa é a ferramenta. Então, quando tu tiveres um casal, uma situação, estou citando o casal porque é comum, é o que acontece com relativa à família. Pode pôr família aqui, não pode ampliar, isso fica melhor. Como no ambiente de trabalho. Quando alguém reclama, tá vendo, ele é daquele jeito lá, ele não muda. Ela não sei o quê, não muda. A culpa é dela, a culpa é dele. Vai pôr uma culpa na ferramenta. Mas como assim? Mas assim, a pessoa pode fazer o que quiser? Pode. Pode, livre-arbítrio, ué. Nós temos o nosso. E ela, seja ela quem for, tem o dele. E há que se respeitar essa linha tênue. Isso é importante, gente. Né? Livre-arbítrio é algo importante, e sozinho na palestra. Isso não quer dizer que você tem que se submeter a qualquer coisa, não quer dizer que você precisa concordar com tudo. Tem que ir longe. Mas serve que você tem condição de ajudar, de melhorar, de orientar, de demonstrar aquilo que é melhor, aquilo que não é melhor, e ver para que lado que vai as coisas. Né? Interessante isso. Posso soltar isso no videozinho aqui? Opa. E eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei de lá vem o seu socorro, e ele vem saltando, ele vem saltando. Pontos que você está vendo assim. Não, sabe o que chama a atenção nisso? Olha a idade desses meninos que estão lá. Gente nova. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. E eu
ficou chique, hein? Quantas vezes na vida dele teve isso? Agora, esse é um momento importante. Boa parte deles são dependentes químicos. Estão levando para uma clínica de reabilitação. Aí dentro tem uma lição de vida enorme. Se você quer ajudar alguém, que é dependente químico, tem uma dificuldade importante, não adianta esfregar o dedo na cara, é feio, tem que sofrer, que guarda o seu chicote. Guarda o seu chicote. Não é assim que se educa. Primeiro vai lá e faz o que tem que ser feito. Lave a pessoa, ajude a pessoa, oriente a pessoa, faça aquilo que tiver ao teu alcance para isso. Aí tu ganha a confiança da pessoa. Tu está tratando bem, não tem jeito de isso dar errado. Depois que tu conquista a pessoa, fala, é aquela pessoa que bebe e diz que não bebe, não tem visto beber. Por exemplo, a fuma, não, cigarro não me faz mal. Tem um monte. Então, quando chega, depois que eu trato bem, fala, não quer experimentar, conhecer uma clínica para dependência química? Para ver se a gente consegue ajudar o senhor? É. Vocês me levam lá? Né? Foi isso que eles fizeram. Agora, é comum fazer isso? Está na rua. Na rua, para qualquer um ir lá e pegar. Por que ninguém pega? Não é teu irmão também? Mas tem gente que pega. Pensando desse jeito, isso é despertar espiritual. Algum dia alguém passou, que eu conheço a história, lógico que eu não estou aqui para não ficar muito extenso, olhou aquilo lá e depois de uma palestra, o sofrimento falou, espera um pouco, eu vou atrás disso. Ninguém vai lá, vou eu. Juntou mais uns 2, 3 amigos, que eu não sei, um deles vai... Não tem só espírito aqui dentro, deixa eu dizer para vocês. Tem de outras religiões também, o que torna isso mais bonito, não é? Porque a caridade não deve conhecer religião, não é verdade? Então, esse povo se juntou e começaram eles a, não vou pedir pauta, vou lavar eu, vou dar comida eu. E você, quem conhece uma clínica, eu tenho uma amiga que é psicóloga, eu tenho uma amiga que é não sei o quê, e descobre o lugar e nós vamos levar para lá. Gente, isso é um despertar espiritual, com gente nova, com bastante gás ainda para poder queimar, né? Para poder ajudar, que coisa bonita. Ou seja, tem gente que consegue aproveitar a encarnação no meio do caminho. Consegue acordar. Não fica assim, não tem o que fazer, e a vida fica uma vida chata, monótona, fútil. Compreende? Aí não tem depressão que aguenta um negócio desse. Ajudar o próximo, socorrer gente que precisa mais do que nós. Por favor. Esse aqui eu vou mostrar para vocês, porque vocês conhecem. Que moça bonita. E ela está se casando com uma pessoa, eu falo até o nome dela. Cláudia Dias Batista de Souza. Alguém conhece? Pode mandar a mão. Isso é uma foto dela. Um casamento, etc. Essa moça casou-se muito nova. Essa moça casou-se com 14 anos. E o sujeito tinha na casa dos 30, assim, 27 ou 28, coisa assim. Família rica, sociedade paulistana. Casamento arranjado, aproximado, não obrigado, não obstante a idade, que daria uma conversa boa, que eu até vou fugir dela hoje, isso não termina, né? Eu lá puxo a orelha. Mas, na verdade, isso aconteceu, e esse foi a primeira situação dessa moça, que teve um relacionamento difícil. Ela teve uma filha, que ficou 1 ano com depressão grave, internada, e esse marido dela trouxe a Fórmula 1 para o Brasil. Esse marido dela tem uma família de posses e é um sujeito muito dedicado à parte de comunicação, sabe? Pouca gente sabe. Isso lá no início da década de 70. E faz próximo, faz só. Bom, agora falando um pouco dela. Ela era gente famosa. Prima dos irmãos mutantes, Arnaldo Batista e Sérgio Dias. Quem gosta de música sabe dos nomes que eu estou dizendo. Gente pesada da música, conhecida. Em 1973, ela ficou 5 anos presa na Suíça por porte de ácido lisérgico. Olha a situação. Casamento aos 14 anos, ela teve mais que o primeiro casamento de 5.
A Bu foi abusada sexualmente, já falei da classe alta paulistana, tem uma filha com depressão grave, já falamos, o esposo morreu num acidente de avião. Conseguiu pegar o dinheiro, a menina deu para a menina deu para o namorado, o dinheiro ele tornou tudo. Perdeu tudo, foi para os Estados Unidos, uma situação bem triste. E ela tentou o suicídio também. Agora, o que é interessante para uma pessoa que perdeu tudo? Porque, gente, quando a doutrina espírita, ela puxa você, não para quem é bom, ela pede para alguém que fez tudo errado. Emmanuel tem uma frase comigo, ele diz assim, que o médium é aquele que fracassou espetacularmente numa encarnação. Fez tudo errado. E nessa encarnação ele vai ser médium. Vamos ver o que tu consegue melhorar com isso aí, menina. Menina, vamos ver. Porque na outra você caprichou. Então, que é uma outra conversa, uma palestra boa. E agora, pode passar o próximo. Hoje essa pessoa, essa moça, tem mais idade, obviamente. Ela tem 1 milhão de seguidores, já fez vários livros, entrevista na TV, eu tenho certeza que vocês sabem quem é. Pode passar o próximo. É essa pessoa. É um pouco, deixa eu entender. Mas quando eu olho uma pessoa assim, é uma pessoa iluminada, não? E qual o problema de ter um passado ruim? Qual a dificuldade de quem tem com o passado dos outros? Ninguém pode melhorar. Tem que ser só um chicote. Ah, você não lembra como era? Ali, ó. Não tem gente que fala isso? Mas não é isso que acontece sempre. Aliás, a doutrina espírita nos ensina isso, que todos têm chance de serem melhorados. Olha que coisa bonita. Então, essa chance de ser melhorado impede que você meta o pau no outro. Não é certo. Porque ele também pode melhorar. Isso vai dar certo. Pergunta 116 do Livro dos Espíritos. Algum dos espíritos ficará para sempre na erraticidade? Não. Todos estão destinados à perfeição. Quem está estudando pode anotar. 116 fala disso. Ou seja, isso sozinho já seria motivo para ninguém falar mal dos outros. Por qualquer erro. Por qualquer coisa. Só de ficar vítima. Não julgueis para não seres? Pois é, sábia, né? Terminando, hein, gente? Tá bom. Você está fazendo da sua vida o céu ou o inferno? Somos nós que criamos essa diferença em nós. E eu gostaria que vocês apreciassem a sua vida e percebessem que talvez apenas os nossos pés toquem no chão da terra, mas todo o resto do nosso corpo, quando estamos em pé, está no céu. E comece a apreciar a sua vida, em qualquer circunstância, em qualquer momento, na alegria, na tristeza, na dor, na doença, das bênçãos e naquilo que não é bom. E naquilo que não é bom. Olha que coisa impressionante. Naquilo que não é bom. É uma visão de alguém que já passou por tudo aquilo que não é bom. Ela sabe, ela conhece isso. E esse mundo ela não quer mais. E hoje ela se torna um farol para muita gente. Doutrina Espírita tem uma frase muito bonita, que vocês vão enjoar de ler, que chama-se reforma íntima. Pessoal, sua. Foi isso que aconteceu com essa mulher. Que não é espírita, ela é budista. Precisaria ser espírita? Não, né, gente? Não, se tivesse raciocínio, por favor. Chico já dizia, se Emmanuel tivesse me dito que fora do espiritismo não há salvação, eu não teria sido espírita. Claro. Quer ser católico? Seja um bom católico, qual o problema? Evangélico? Seja um bom evangélico. Judeu? Seja um bom judeu. Ateu? Tem ateu bom? Tem. Acontece? Acontece. Cada um está nas suas buscas. Respeite as buscas do outro. Não coloque a colher numa sopa que não é tua. Deixa a pessoa também conquistar. Acontece muito com o filho. Quando o filho, você sabe que não vai dar certo. Alguma não, mas faz parte do processo. Deixa tentar. Aquele erro vai se converter em um acerto lá na frente.
como esse. Bom, Laura, estou terminando, senão o povo briga comigo. Agora, isso eu gostaria de deixar para vocês. Viva como se algum dia fosse morrer de uma maneira que todos pudessem te abraçar. Ou seja, viva da maneira correta para que algum dia isso possa acontecer. Isso vai sempre ocorrer para todos nós? Não. Mas esteja certo que se tu estiveres melhorando, tem muita gente do lado de lá que está batendo pau. Torcendo pelo seu sucesso. Acontece muito. Sempre que tu estiveres no caminho do bem, a tua conta será suspensa. Irmã. Então fazer o bem é bom? Não, é ótimo. Treine isso. Não só pelos outros, por você. Porque quando tu está fazendo isso, está ajudando a você. E não tem coisa mais agradável do que você conseguir lavar a roupa do outro. E como diz o Papa, que está aí agora numa situação um pouco mais delicada na sua saúde, tem uma frase muito bonita disso, que fazer o bem para nós é muito gostoso, mas fazer o bem para o outro é melhor ainda. Olha aí. Bonito, né? É uma maneira muito gentil, não é? Abençoada de você perceber que é fazendo bem para o outro que isso volta para você. Deus é bom pagador. Então, outra conversa que eu não vou puxar, que é da pergunta 614 e 732, se bem me memória. Lembra a memória. Deixa o assunto para lá, que senão não para de falar. Gente, olá, eu acho que eu falei demais. Mas eu espero que vocês tenham percebido isso, que é um assunto legal, gente. Despertar espiritual é um tema que quem está estudando, fazendo o Corém, fazendo o curso de estudos espíritas, pode colocar na chave. Pendura na chavinha e, vez por outra, solta ele, porque ele ajuda a colocar. Muita gente está saindo fora do trilho, opa! Está saindo de novo, opa! E puxa de novo para cá. Agradecer a vocês a gentileza do convite, viu lá? Obrigado pela gentileza. A senhora é sempre educada, uma finesse, pessoa. Agradecer a gentileza do povo araquarense, porque não tem coisa que todo mundo não consegue vir para cá. Eu fui muito metido hoje, você vai, vou para a Morada do Sol. Ah, tá bom. Porque eu joguei de trabalho mediúnico da minha mesa. Para quem não sabe, então hoje lá fui substituído, etc. Você vai para a Morada do Sol. Você fica aí, na penumbra. Gente, obrigado pela gentileza. Que Deus abençoe e guarde a todos vocês. É isso.